Olha só. Então, função par é isso, né? A imagem de dois números opostos são iguais. Do ponto de vista gráfico, você verá assim, o lado direito e o lado esquerdo são reflexos. É como se tivesse um espelho aqui em cima do eixo Y e você estivesse vendo esse gráfico aqui, o espelho desse aqui. Isso é uma função par. No caso da função tangente, ela tem o mesmo problema no π sobre 2, né? Mas a tangente de 0 dá 0 e aqui ela vai fazer assim, ó. E aqui ela vai fazer assim e do lado de cá ela vai para baixo aqui. Nesse exercício ele falou o seguinte, que era para você olhar o x de 0 até 1. Então o x igual a 0, deixa eu pegar aqui. Então o x igual a 0 é essa daqui. E o x igual a 1, olha, π sobre 2 dá mais ou menos 1,5, né? Então o x igual a 1, vamos colocar ele por aqui assim. Nesse caso aqui, ó. Essa região vermelha é que é para girar em torno do eixo x. Eu esqueci de escrever aqui. Mas isso aqui, ó, o eixo de rotação é o eixo x. Eixo de rotação é o eixo x. Eixo x. Pronto. Lembrando que essa função de cima aqui é secante, ó, é y igual a secante de x. E essa função azul de baixo aqui é y igual a tangente de x. Pronto, aqui eu tive o trabalho de fazer o esboço do gráfico antes de calcular o volume. Agora vamos escrever a integral que calcula o volume. Vamos escrever a integral que calcula o volume. Olha só. Vamos separar isso aqui para não ficar bagunçado. O método aqui chama anel porque quando você girar isso aqui vai ficar um buraco aqui no meio. E se você fizer um corte aqui, transversal aqui, né, tirar do sólido de revolução, você terá um anel mesmo, uma arruela. Então o volume aqui vai ficar assim, ó, π integral, onde começa e onde termina. Só não entendi. Se ele está no zero, como é que dá a arruela? Não é um disco? Sim, mas se você não tem como estar só no zero, você tem que estar no zero e aqui assim. Você tem que tirar uma paralela aqui. Quando você pegar isso aqui, porque vai ter uma altura aqui, né? Quando você pegar isso aqui e girar, essa parte preta aqui e girar, nesse caso vai ficar um buraquinho pequenininho aqui, mas será um buraquinho. Não vem até aqui embaixo, o disco aqui, ele vai ter uma altura. Aí você pode falar assim, ah, mas eu vou pegar então o ponto à esquerda para calcular a imagem. Aí ele vai ficar até aqui, não vai dar um disco nesse local. Tudo bem, é verdade, nesse local aqui. Mas qualquer outro que você pegar aqui, se você girar isso aqui, se você gira um retângulo em torno de um eixo, pega qualquer retângulo, pega esse retângulozinho aqui, gira ele em torno do eixo. O desenho não ficou muito bom, mas fica sempre um lugar para você colocar o dedo ali, um anel. Então quer dizer, o disco é sempre quando ou x ou y, de acordo com o eixo de rotação, foi igual a zero. Isso, muito todo bem. O resto é anel, é arruela, isso mesmo. É exatamente isso. Não. Então aqui vai ficar assim de 0 até 1. Ô professor, mas esse aí é zero. O quê? não, função. Ah, tá. Ela passa Função de baixo. Esse caso aqui, por exemplo, a função de baixo é y igual a 0. Tá? Então, toda vez que tiver uma função de baixo igual a zero, A função tem que ser igual a zero no eixo de rotação. Isso, no eixo de rotação. entendi. No caso, se o y fosse zero, Aqui, se o y fosse 0, por exemplo, vai de 0 até secante, aí seria disco. A seção aqui vai dar discos. É porque vai ser uma figura tipo inteira, né? É, exatamente. um buraquinho assim. Isso. Hein, moçada? Então, olha só para você ver isso aqui. Aqui você tem que pegar o quadrado da função de cima menos o quadrado da função de baixo.
tem que ver aqui, ó, você precisa do esboço para saber quem é que está por cima e quem é que está por baixo. Então aqui vai ser assim, secante ao quadrado de x, ou o quadrado da função de cima, menos o quadrado da função de baixo, menos tangente ao quadrado de x dx. Tem alguma identidade que dá tangente secante ao quadrado menos tangente ao quadrado? Eu não sei de cabeça, sabe? Tem muitas coisas que eu não lembro de cabeça, mas eu tenho que fazer na hora. Deixa eu só ver aqui. O que eu sei? Eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, eu sei que dá 1. Aí depois, se eu dividir todo mundo aqui por cosseno ao quadrado, divido aqui por cosseno ao quadrado, divido aqui por cosseno ao quadrado. Aí eu encontro outra relação aqui, que é a tangente ao quadrado, mais 1 igual a secante ao quadrado, não é isso? Aí eu quero secante ao quadrado menos tangente. Então, se eu passar isso aqui para lá, eu vou ter assim, ó, que o 1 é secante ao quadrado menos tangente ao quadrado. Então, quer dizer que no lugar de secante ao quadrado menos tangente ao quadrado, eu posso trocar por 1. Olha aqui, ficou fácil, não ficou? Então, vai ficar assim, ó, isso aqui tudo vai ser a integral ao π, multiplicado pela integral de 0 até 1, de 1 dx. Vamos separar isso aqui, porque senão fica bagunçado. Agora, a integral de 1 é fácil, todo mundo está fazendo, sabe isso? Dá x, ó, ficou π vezes x de 0 a 1. Vai ficar π vezes 1 menos π vezes 0, que dá π unidade de volume. Acabou. Explica mais uma vez, professor, por favor, a relação. A relação é assim, ó. Vale a relação tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. E ela vale por causa disso aqui. E primeiro vale esse preto, que é a identidade fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Se você dividir todo mundo por cosseno ao quadrado, que são esses azuis que eu coloquei aqui, seno dividido por cosseno é tangente. Cosseno dividido por cosseno dá 1. E 1 dividido por cosseno dá secante. Então eu fico tendo essa relação aqui, que tangente ao quadrado mais 1 dá secante ao quadrado. Se eu vou com a tangente para o lado de lá, aí eu fico tendo que o 1 é a secante ao quadrado menos a tangente ao quadrado. Então, onde tem secante ao quadrado menos tangente ao quadrado, eu posso tirar e colocar 1 naquele lugar. Aqui, então, eu tiro o secante ao quadrado menos tangente ao quadrado e coloco 1. E aí, depois disso, a integral de 1 dá x, de 0 a 1 dá π. Se você se esqueceu disso, aí você vai ter que lembrar, sabe por quê? Não, mas porque essa aqui você integra direto, é a integral número 7. Integral de secante ao quadrado tangente, acabou, ponto final. Mas não é vezes? Não. Secante ao quadrado vezes tangente ao quadrado? Não, a integral de secante vezes tangente é secante. A integral de secante ao quadrado é tangente. Agora, a integral de tangente ao quadrado não é tabelada. Aí eu preciso usar isso aqui, ó. Eu passo esse 1 para lá, né? Aí troco tangente ao quadrado por secante ao quadrado menos 1. Aí eu transformo o problema de integrar secante ao quadrado no problema de integrar tangente ao quadrado no problema de integrar secante ao quadrado menos 1. Então não tem jeito, você em algum momento tem que passar por essa relação aqui. Pronto. Então, olha só, tem outros exercícios envolvendo essa questão de arruela que o autor não dá o desenho. Tá bom? Então, já que ele não dá o desenho, nessa avaliação passada vocês tiveram todos os desenhos. Acho que agora eu posso começar a pedir sem te dar o desenho, não é verdade? Não, professor, não complica mais não, cara. Olha, agora vamos ter que dar um passeio aqui. Pode pedir um exercício, professor? Pode, deve. Você passou na aula ontem. O que era? Era gira em torno do eixo x, aí a função é x vezes a raiz do cosseno de x ao cubo mais π ao quadrado. Muito bem, vamos fazer isso então. Isso aí é substância. Então aqui, letra C aqui, gira Em torno de em x. torno
do eixo x. Eu fiz em texto. Aí a função aqui é y igual a x vezes quem? Raiz quadrada do cosseno de x ao cubo sobre 2π ao quadrado. É de 0 a π o intervalo. Bom, nós teremos então a oportunidade aqui. Deixa eu colocar aqui em segundo padrão aqui. Vou colocar de vermelhinho aqui essa região. É bom vocês repararem o seguinte: esses exercícios que estão nessas duas listas essas listas que eu estou fazendo aqui, o autor colocou ele assim antes de falar de técnicas de integração. Então você só tem situações assim que você não tem que usar a integração por partes, decomposição, substituição. São todas situações mais diretas. Mas é bom você fazer para você lembrar, para você gravar, fixar como é que você calcula o volume. Agora você pode se deparar com uma situação como essa que eu criei, inventei aí e coloquei para vocês. Que veja bem, você quer aqui girar em torno do eixo x essa região. Essa região vai girar em torno do x. A função é essa aqui. Se eu vou girar em torno do eixo x, uma função que está escrito em termos de x, em função de x, é um y igual a f de x, então o método é díscono, né? Porque aqui, como o Carlos falou, o eixo de rotação aqui, né? Ele é a função de baixo, ele é o y igual a zero. Então quando você girar aqui, o que você vai usar é discos. Bom, você vai usar disco, então o volume aqui vai ficar assim, ó, π integral, onde começa e onde termina. Começa no zero, termina no π, quadrado da função de cima menos quadrado da função de baixo. A função de baixo não precisa escrever porque é y igual a zero. Aí você tem que colocar o quadrado da função de cima, que é x cosseno de x elevado ao cubo dividido por 2π ao quadrado. Isso aqui tudo eu vou elevar ao quadrado de x. Faltou raiz. Tem uma raiz bem aqui. Muito bem, muito bem. Você tem aqui uma multiplicação. Esse x aqui, ó, é um fator, tá? Está multiplicando tudo isso aqui por x. Colocar assim para não ficar parecendo que ele é um índice. Esse vezes aqui com esse expoente aqui, como é que eu relaciono ele? O que eu posso fazer com eles, na verdade? A pergunta é essa. Eu posso distribuir os expoentes. Toda vez que for multiplicação ou divisão, você pode distribuir os expoentes. Não pode distribuir se for adição ou subtração. Aí não pode não. Então aqui vai ficar assim, ó, π, integral de 0 até π. Aí quando você elevar ao quadrado ficou x quadrado. Só o cosseno só, né? Ó, cosseno de x ao cubo dividido por 2π quadrado. Isso aqui dx. Ao contrário do que alguns possam pensar, porque aqui você vê aqui um polinômio vezes cosseno, você fala assim, bom, eu vou usar a integração por partes. Por partes você não vai conseguir, porque você não consegue integrar cosseno de x ao cubo. Como é que você integra cosseno de uma constante que multiplica x ao cubo? Eu não sei fazer isso aqui. Então, eu sei integrar cosseno de x, cosseno de 2x, mas cosseno disso aqui, sem nada aqui fora, não consigo não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar, na verdade, antes de você tentar a integração por partes, você deve tentar substituição simples. Para a substituição simples, você verifica se a derivada do argumento aqui, ela não aparece a menos de uma constante multiplicativa, se ela não aparece do lado de fora. E aqui aparece, olha só. Eu vou só mudar a ordem aqui para ver se fica mais claro para você. Ó. Vai ficar assim, π integral do cosseno de x elevado ao cubo dividido por 2π quadrado multiplicado por x ao quadrado dx. Só mudei a ordem. Agora veja, eu vou fazer a seguinte mudança de variável. A mudança de variável que eu vou fazer é a seguinte, ó. Vou fazer assim, u igual
A mudança de variável vai ser U igual a isso aqui. Então vai ficar x elevado ao cubo dividido por 2π elevado ao quadrado. Desse jeito. Quando você derivar isso aqui, vai ficar assim, ó, diferencial vai dar 3, depois vai ser 3x quadrado, e esse negócio aqui continua aqui embaixo. 2π quadrado. dx. Aí você veja, olha só, junto com o x quadrado dx, tem um númerozinho aqui, mas número não é problema. Número você coloca o que precisa lá e compensa do lado de fora com o inverso multiplicativo. Você não pode fazer essa brincadeira de colocar um negócio aqui no inverso lá com variável, com funções. Isso você não pode, não. Com número você pode. Então, se você fizer essa mudança de variável, veja que a derivada dela aparece aqui, ó, junto, né, com o dx, já tem o que você precisa. Então, você vai fazer assim, olha, eu preciso de um 3 dividido por 2π quadrado. Então, você vai colocar o que você precisa aqui, 3 dividido por 2π quadrado, e agora precisamos aqui do inverso multiplicativo dele lá de fora, que vai ser 2π quadrado dividido